Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou o Gabriel Haberkamp e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou fazer a parte 23 nas nossas aulas de programação Python. Hoje, ainda falando sobre aquele assunto do tratamento de erros, do try e except. Na parte 22, na aula anterior, eu havia comentado um pouco sobre como a gente pode definir mensagens diferentes para cada tipo de erro, Por exemplo, para ele não repetir a mesma mensagem em todos os erros que apareciam, a gente definiu uma mensagem para o name error, que era quando uma variável não existia, e outra para o type error, que era quando a gente não passava os argumentos de forma correta. Hoje eu vou ainda continuar falando sobre esse comando except e vou trazer mais algumas coisas que ele pode fazer. Bom, tem uma coisa que eu não havia mencionado na aula anterior, que além da gente poder definir uma mensagem para cada tipo de erro, a gente também pode definir mensagens específicas de cada erro e uma mensagem para erros que a gente não conhece. Por exemplo, a gente pode ter uma mensagem para o name error, que é que a variável não existe, outra para o type error, que é erro de argumento, e uma mensagem para todos os outros erros. Ou seja, quando ocorrer algum erro no nosso programa que a gente não definiu ali especificamente como tem que ser tratado, a gente pode mostrar uma mensagem geral. Por que isso é importante? Porque se aparecesse algum erro que não é name error nem type error, ele iria mostrar aquela mensagem estranha em inglês, Bom, eu vou definir aqui rapidinho o código da nossa função complementar, que nós vamos usar ela também na aula de hoje. Tem o parâmetro nome e aí um print olá, vírgula nome, dois argumentos. Ok, já criei aqui a nossa função, é um código bem simples. Agora, pessoal, para exemplificar o que eu estava querendo dizer, eu vou usar um try. Então vou colocar try, dois pontos. Ok, agora um tab para colocar o que o nosso programa vai tentar fazer, E vou colocar aqui para ele tentar cumprimentar um nome que está na variável a. Só que essa variável não existe porque a gente não criou, certo? Então eu vou colocar aqui cumprimentar entre parênteses a. Ou seja, o nome da pessoa que eu quero cumprimentar está na variável a, certo? Então enter. Agora, pessoal, eu vou definir dois excepts. Um vai ser para o name error. Então, toda vez que aparecer um erro de nome, um erro de variável, vai ser mostrada essa mensagem. Então, eu vou colocar aqui except espaço e o nome do erro com maiúsculos, Ou seja, name error. O N do name tem maiúscula, name, e o E do error também. Então, name error. Ok. Agora eu vou colocar aqui um código. Aquela mensagem que a gente usou na outra aula, print a variável com o nome da pessoa que você deseja cumprimentar não existe. Ok, quando der um name error, é essa mensagenzinha. Agora, eu posso definir um except que vai servir para todos os outros erros, ou seja, type error, value error, ou qualquer outro tipo de erro. Então eu vou colocar except e dois pontos. O que eu estou indicando
com esse except dois pontos. Como eu não especifiquei nenhum nome de erro, como eu não coloquei name error, type error, isso quer dizer que esse except vai servir para qualquer erro que aparecer no nosso programa. Então, não é necessário especificar os erros que ele vai tratar, certo? Eu vou dar aqui então um Enter. E agora sim, eu vou colocar um print com uma mensagem mais geral. Como eu não vou saber qual tipo de erro ocorreu, eu vou colocar um tab e um print, né? Print. Ocorreu um erro desconhecido ao tentar cumprimentar essa pessoa. Ok. Ou seja, criamos duas mensagens, né? Uma que é para name error e outra que é para todos os outros erros que não sejam o name error. Beleza? Agora vamos dar um Enter e ver o que acontece. Olha só, ele mostrou a mensagem do erro de variável. Por quê? Porque a variável A que a gente tentou cumprimentar não existe, certo? Se o erro fosse outro, digamos, se a variável existisse, mas eu passei algum argumento incorreto, ele iria mostrar o segundo except, porque ele vale para todos os outros erros, certo? Vou refazer o nosso try, só que mudando aqui o nosso comando de cumprimento para mostrar para vocês como funciona. Vou digitar aqui de novo try dois pontos. E agora cumprimentar. Só que ao invés de passar uma variável que não existe, eu não vou passar argumentos. Que nem eu fiz da outra vez, que deu type error na aula anterior. Eu vou só chamar a função sem passar o nome. Ele vai dar um erro que não vai ser um name error, porque a gente não passou variável, né? Ele vai dar um erro porque a função precisa de um argumento, né? Que é o nome da pessoa que ela quer cumprimentar. Então, depois do abre parênteses eu só vou fechar eles, né? Como não tem argumentos. E agora vou colocar o primeiro except, que era do name error. Except name error. E vou colocar aquela mensagem print a variável ok, essa mensagem, a variável com o nome da pessoa que você deseja cumprimentar não existe. Aí agora eu vou criar o except geral, né? O except que vai servir para os outros erros. Então, except dois pontos, sem definir o nome, e uma outra mensagem, né? Print ocorreu um erro desconhecido ao tentar cumprimentar esta pessoa. Vamos dar um Enter e ver o que acontece. Vejam que agora ele exibiu a segunda mensagem, a do except geral. Por quê? Porque como não foi um name error e a gente só tinha especificado um tratamento, digamos, especial para o name error, ele foi no genérico, né? Ou seja, se ocorrer um erro que a gente não espera, né, que a gente não definiu um tratamento padrão, a gente pode mostrar uma mensagem explicando que esse erro é desconhecido, né? Assim a gente evita ainda aquela mensagem padrão do Python. Vejam o que aconteceria se eu definisse só um except. Vou criar aqui o try de novo. Só que agora eu vou colocar um except só. O código do try continua igual,
complementar, abre e fecha parênteses, né, porque eu não vou passar nenhum argumento. E agora vai o except do name error. Vou colocar except name error e vou colocar aquela mensagem de variável print ok, coloquei a mensagem, só que agora eu não vou definir o except genérico. Vou dar um enter e vamos ver o que acontece. Ó, ele mostrou a mensagem aqui, só que mostrou aquela mensagem padrão no Python, né, em inglês. Se aparecer essa mensagem num aplicativo real, né, que a gente está fornecendo para as pessoas baixarem, essa mensagem é muito confusa. Então é muito importante que, se ocorrer um erro inesperado, que não tem nenhum tratamento ali previsto, que exista uma mensagem para ser exibida nesses casos, né? Vejam que, como não foi um name error que ocorreu, ele acabou indo para o except de baixo, né? Porque ele não reconheceu o erro. Agora, se eu fizer com, por exemplo, 2 excepts, mas sem colocar o do name error, vamos ver o que acontece. Eu vou criar um except que vai servir para esse erro aqui dos argumentos, um except que vai tratar os type errors. Então vou colocar o try de novo, complementar, abre e fecha parênteses. Só que agora eu vou colocar um except espaço type error, com T maiúsculo e o E maiúsculo do error, certo? Coloquei 2 pontos. E agora eu vou colocar aquela mensagem que a gente usou na aula anterior dos argumentos inválidos. Vou colocar aqui então print ocorreu um erro ao tentar cumprimentar essa pessoa. Aí eu vou colocar aqui mais um print, né, que nem a gente fez a outra vez para não ficar quebrando a linha. Vou fechar esse print aqui e colocar um outro. Print parênteses, verifique se você passou todos os argumentos de forma correta. Ok, fecha aspas e fecha os parênteses. Certo. E agora eu vou definir um except genérico. Except 2 pontos. E agora eu vou colocar mais um print. Print. Ocorreu um erro desconhecido ao tentar cumprimentar essa pessoa. Ok, vamos dar o enter e ver o que acontece. Olha só, ele exibiu a primeira mensagem. Por quê? Porque a gente colocou um except para type error. Como a gente não passou os argumentos corretos, ele deu um type error. E aí ele vai executar só o except dos type errors, né? Se não fosse um type error nesse caso, ele iria executar o de baixo, né? Que é o genérico para todos os outros erros, certo? Bom, uma coisa importante que tem que lembrar é que esse except genérico que eu chamei tem que ser definido no final. Vejam o que vai acontecer se eu tentar definir primeiro o genérico e depois o mais específico, que é só dos type errors. Vou digitar aqui de novo um try. Eu vou chamar a função complementar sem argumentos, só abrindo e fechando os parênteses.
Ok? Agora eu vou colocar primeiro o except genérico. Certo? E agora um print, né, falando que o erro é desconhecido, que a gente não sabe qual é. Print, ocorreu um erro desconhecido. Ok, esse é o genérico, né, não sabe o erro, ele vai mostrar isso. E agora eu vou colocar um except que é só para os type errors. Então except espaço type error. Agora eu vou colocar aquela mensagem dos argumentos, né? Como a gente sabe que o problema foi esse, a gente define uma mensagem mais adequada para esse erro, né? Então eu vou colocar aqui print, abre parênteses, e agora a mensagem: ocorreu um erro complementar essa pessoa. E a segunda mensagem, né, que detalha um pouco mais: print, verifique se você passou os argumentos de forma correta. Ok? Já criei os dois excepts, um genérico e outro específico. Vamos dar um enter e ver o que acontece. Olha só o que o Python disse aqui. Ele nos deu um syntax error. E vejam aqui o que diz. Ele falou assim: default except must be last. O que quer dizer isso aqui? Essa mensagem de erro quer dizer que o except padrão tem que ser o último. O que isso quer dizer? Que o except genérico, que vale para todos os outros erros que a gente não definiu um específico, precisa ficar no final. A gente não pode colocar um genérico primeiro e depois os excepts específicos de cada erro. Por que não? Bom, na verdade, a principal razão para isso é a legibilidade do código, né? Porque quando a gente está lendo um código, fica mais fácil a leitura se vierem primeiro os erros mais específicos, os excepts mais específicos, na verdade, e depois um no finalzinho ali que é geral. Até porque não faz muito sentido colocar o geral primeiro e depois os específicos. Dificulta um pouco a leitura do código. Bom, por hoje é isso. Na aula de hoje nós aprendemos como definir excepts genéricos e específicos, né? Os genéricos servem para todos os erros que a gente não definiu e os específicos são para cada erro uma mensagem. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Na próxima aula nós vamos ver como pegar os detalhes de cada erro. Isso vai ser útil principalmente para esses excepts genéricos que a gente criou, porque a informação de que ocorreu um erro desconhecido não ajuda muito, né? Torna muito difícil da gente descobrir qual é a causa do erro. Mas é isso, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar os próximos conteúdos. Deixe sua avaliação sobre o vídeo, deixe suas dúvidas nos comentários e compartilhem com alguém que vocês acreditam que vai gostar. É isso, até a próxima. Tchau.